Fala galera de Lore na área. Bom, esses dias eu passei um pouquinho longe. Inclusive não joguei o Master 2, já tem um tempinho que eu não jogo. Então quando eu volto a jogar eu gosto sempre de fazer esse vídeo que também me coloca um pouquinho na perspectiva, né, do que esperar pro mês. Então é esse o vídeo de expectativas para a Season 10, para outubro no jogo. Bom, aqui já teve as notícias, né? Nova temporada, novos modos, acho que isso aqui eu já tinha visto. Não. Vem Dread, ainda não tinha visto, vou jogar depois. É legal pra brincar. Ok, isso aqui eu já vi. Isso aqui foi a última lista, então já tá valendo. Desde dia 30, né? Pra quem não sabe. Beleza. Limite de duelos a Konami mudou. Quem não sabia, mudou, já faz alguns dias. Ok. Do Violence, né? Ok, novos acessórios, deixa eu ver o que foi. Vem Dread. E cards que possam ser gerados, que são os cards da lista de proibidos, né? Não sei se pode ter algum evento agora de cartas proibidas. O nome pode querer colocar isso. Bom, eu no jogo não entrei ainda no mesmo, vou pegar logo minhas gemas aqui. Vocês que se virem. Mas bom, tem um tópico principal esse vídeo, tá? Expectativas do mês. Que é o que eu vejo que melhorou desde a banlist. Bom, algumas coisas, ao meu ver, o fato de a lista ser anunciada tão antes de ela ser realmente implementada, dão uma impressão muito diferente do que eu acho que vai ser o esperado, principalmente para torneios, tá? Então, para torneios, eu acho que vai ser uma temporada muito voltada a uma coisa e para Ranked voltada a outra coisa. Então, para mim, na Ranked, Branded é extremamente dominante. A Branded Fusion é uma carta muito forte, inclusive é esperado que em breve esse deck tome algum nerf, alguma coisa tipo um Aluberia 2, mesmo que eu acho que isso não mude tanto, mas sei lá, um Albion e a uma Anaconda aí banida, mesmo que não seja usado no deck. Mas sabe, essas coisinhas assim de mudar o deck. Algumas coisas que eu senti também para ranqueada. Sword Soul abandonou a versão combo. E realmente, a versão Teni combo com muita coisa para combar é extremamente necessitada do Hawk Fibrax. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu nem tinha convertido meu Fibrax, né? Ele já tá banido. Eu tenho que converter, tá? Esqueci esse pequeno detalhe. Depois eu faço isso. Mas aí o que acontece? A engine de Sword Soul, ela é mais, digamos assim, ela é mais forte do que a engine que foi a engine de Teni. Não é que a engine de Teni passou a ser ruim, tá, gente? É uma engine boa, mas o hit no Hawk Fibrax, esse hit melhora muito. Cara. Olha aí, ganha os 30 pontos, né? É. Ok. E assim, essa engine de, de Hawk, ela mudou completamente o formato. Porque não era só a engine de Hawk Fibrax que jogava muito com isso. Dragon Link gostava, mas consegue jogar sem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu até botar aqui. Porque o próximo. Então, assim, a gente já pode falar um pouco de queda da engine de Teni. Apesar de que a engine de Teni ainda é boa, só ela não é tão boa quanto era com
com Hawk Fibrax e a possibilidade de fazer combo de Aurora Dawn. Então eu acredito que isso cai muito, essas versões mais combos do Steny cai muito. Posso botar o que aqui que tem de... Vou botar a Shuna, pronto. E o Aurora Dawn ainda é uma carta a se ter em mente, tá? Mas de que ele também sentiu bastante. Ele sente bastante a ausência do Hawk. E não é só pelo Aurora Dawn. Entendam. É que o Hawk, ele acessava coisas que o Aurora Dawn considera muito importante. Uma delas o Jet Synchro, o Lion, sabe? O Lion, o Deskbot, sabe? E esse tipo de carta, ele não vai ver jogo sem o Hawk Fibrax. Quer dizer, não vai ver jogo, talvez seja um termo muito forte. Talvez veja jogo em algum deck ou outro. Mas assim, o fato de você ter que acessar ele de outras formas que não eram tão boas, como é o Hawk Fibrax, faz com que o deck dê uma sumida. Isso dá mais espaço principalmente para Branded e Sword Soul. Lembre-se, eu estou falando de ranqueada ainda, tá? Não estou falando tanto de meta torneio. Eu vou chegar lá no torneio, porque eu acho que é mais interessante ainda. Então beleza, a gente tem uma queda um pouco mais de combo. O Aurora Dawn dá uma diminuída, os Tennis dão uma piorada. Sword Soul se consolida como uma boa engine. E os Flanderize? Bom, os Flanderize que não foram irritados assim, pode-se dizer, eu acho que eles são o deck controle do meta. Tem um grande porém. Um grande porém não. Um grande problema. Não são matches tão boas contra isso aqui, principalmente indo segundo. Esse deck ele tem uma carência muito grande indo segundo, tá? Principalmente quando você sabe onde dá os spots de carta aqui, tá? Nesses dois decks. Você consegue tirar essas cartas aqui. Isso é bem ruim para Flanderize. O deck ainda é muito forte, então eu acho que ele ainda tá ali muito na frente. E eu acho que ele, inclusive, passa a ser, ao lado de Eldritch, o deck controle do formato. E aí, falando em Eldritch, eu acho que Eldritch quase não sente essa lista, tá? Nossa, eu nem botei o Fluander. Eu não vejo o Eldritch sentindo assim essa lista de grandes formas. Eu acho que o Eldritch acaba que ele tá recorrente numa coisa, ele tá persistente em levar tiro da Konami. Então, pra mim, o problema pra Eldritch, pra essa ranqueada, principalmente se você quer montar, ele era sempre um deck bom pra quem tá no começo, pela quantidade de staple que você tinha no deck e que ia servir em vários decks para que você quisesse montar. Agora, com o recorrente hit nessas cartas, eu não sei se vale tanto a pena para alguém que está começando a montar Eldritch. Ainda acho o melhor deck controle do formato, porque ele tem boas matchups contra coisas que estão aqui. Tem, mas dito isso, ele é um card que... ele é um deck que recorrentemente tomando hit. É muito provável que numa próxima lista, mesmo que não seja nesse mês, mas sendo no próximo, é um deck que é assim, é quase que certo que ele vai estar lá tomando porrada da Konami na lista. E eu vou fazer esse vídeo, primeiro falar da ranqueada, da expectativa de ranqueada, expectativa de torneio, principalmente para quem quer jogar um pouco mais competitivo, e depois eu falo de expectativa de lançamento, né? Apesar que não tem muita coisa não, mas que eu espero que chegue. Bom, Dragon Link deu um Tibrinai, mas esse card é muito forte. O deck ainda é bom, tá?
ele é um dos decks que sente um pouco de falta do Hawk Fibrax, mas não dá pra botar fora. Eu acho que até, pelo menos ao meu ver, o Dragon Link sente mais a falta de Adventure Token, principalmente da Enchantress estar A2, do que do Dragon Link em si. Por quê? Porque muitas vezes ele conseguia fazer essa Enchantress pegando a Spell e a outra Enchantress fazendo Special Summon para fazer jogada. O deck ele tem uma dificuldade de ter esse gás a mais que o Hawk Fibrax dava ao deck, mas eu acho que das opções assim, fora disso aqui, pra mim é o melhor deck. Fora desses 4 aqui que vocês estão vendo, que obviamente são os decks que estão aí recorrentemente tendo resultado em ranqueada, talvez Eldritch até fique um pouquinho pra trás. Eu acho que pronto, eu acho que esses 4 são os melhores decks, tá? É Dragon Link, Branded, Flunder e Sword Soul. Pra mim, esses são os 4 melhores decks. Mesmo que eu veja Eldritch com ainda um bom gameplay contra esses 4 ainda. A possibilidade de usar Zombie World, mas eu até acho que isso é mais impactante em torneio do que na ranqueada, mas tem a possibilidade. O fato de poder usar Branded Fusion no deck, tem tudo isso. E aí eu não posso ignorar. E aí, pra ranqueada principalmente, temos um deck que, ao meu ver, é a surpresa. Não é uma super surpresa, pra quem já sabe. Eu nem tenho. Ó. É o Dark Magician. Rodrigo, por que o Dark Magician? Deixa eu abrir uma decklist aqui. Não vou abrir uma decklist não. Vou pegar só a carta que é o real motivo, o real problema. Bom, primeiro, que é um reforço do Dark Magician e talvez também seja impactante para esse mês. O Souls deve receber mais suporte. Então, o deck já está num momento interessante para ele, principalmente por ele conterá o principal deck do formato, que é o Branded, devido a uma carta. A Secret Village of Spellcasters. É basicamente a Mystic Mine counterando o Despia do jogo. O fato de o Despia não conseguir fazer fusão sem usar as spells pesa muito, muito, muito nessa matchup. O deck de Dark Magician, e é por isso que eu falo, o Dark Magician é justamente pela facilidade que ele tem de rodar cartas. Não foi o reforço da Judgment, tá? Então não pensem que foi isso aqui. Cadê? Não pensem que foi isso aqui voltando que fez com que o deck voltasse. Não, tem uma possibilidade de você fazer isso aqui. Você dá Judgment. Mas não é bem por isso. É principalmente por conta da Secret Village. O deck tem lá suas formas. Eu acho que eu vou precisar mostrar uma decklist. Cadê? Pronto, tá aqui, uma decklist de exemplo. O deck em si, ele é basicamente ele tenta fazer com que o seu oponente não jogue. Ele tem isso aqui para ter uma boa matchup de Despia, tá? Tem as versões também com Branded, usando a Branded Fusion, usando Albaz, fazer as fusões, mas sempre usa a Secret Village. O deck é forte, ele melhora muito por causa desse bom matchup que ele tem no meta, então passa a ser uma opção, principalmente para ranqueada. Tem muito fã. A Engine Dogmática não tá no melhor momento, mas ainda é bem boa. Enfim, assim, esse pra mim é o deck surpresa, tá? É o deck pra ficar de olho, esperar os resultados,
É o deck que, se você encontrar na ranqueada, você tem que saber como jogar, saber como passar por cima, saber como tirar. E principalmente se você tiver de Despia, você tem que rezar bastante pra você conseguir não tomar isso aqui de uma forma que você perca instantaneamente. Porque pra Branded Despia, esse é um matchup complicado, meu amigo. Deixa eu tirar aqui e voltar pra tela do jogo. Pra mim, esses são os grandes top 5 da Ranked, tá? Tem algumas menções honrosas. Eu acho que a gente pode falar de Spiral, que recebeu o Quick Fix de volta. É um deck bom pra ver na ranqueada. É um deck pra se ter em conta quando for ver na ranqueada. Existe possibilidade de você pegar, principalmente nos elos mais altos. Elos, ó. Nas rankings mais altas, assim. Tem grandes possibilidades de você tomar isso aqui na cara e tomar um combo disso daqui, por aí vai. Mas ao meu ver, isso aqui tá mais posicionado no torneio, tá? Principalmente pela dificuldade que é de executar bem esse jogo. Tem algumas outras missões. Hero, pra mim, o fato de terem nerfado várias engines que estavam vendo o jogo, e apesar de que também nerfaram a engine de Destiny Hero, o Hero é um dos poucos decks que menos sentiu o hit na engine de Destiny Hero. Sente porque tem uma Fusion Destiny, sente. Mas ele ainda tem uma Branded Fusion, ele pode jogar com Branded Fusion ou não. Ele é um deck muito explosivo, comba pra dar muito dano. Tem o Dark Claw, isso é um ponto importante, que é muito forte pra counterar muitos jogos. Talvez falte só um pouquinho de gás para o Hero ser um pouquinho melhor posicionado para Ranked, e é por isso que eu não coloquei entre os 5 melhores, mas ainda assim é bem forte e bem interessante. É interessante de você aprender a jogar contra Hero, principalmente, tá? Para você que está começando a jogar, para aprender a jogar contra, é até mais interessante do que você aprender a jogar com. Porque aprender a jogar com, mesmo que o deck não seja fácil, o deck não é fácil de forma alguma, aprender a jogar contra ensina muito também a você saber como você tem que se comportar com o deck. Então o Hero é um deck muito bom. Se você foi iniciante, eu dificilmente vejo qualquer hit acontecendo de novo no deck. Anaconda talvez, mas aí é justo, né? Provavelmente Anaconda. Mesmo assim, se a Anaconda tomar hit, aí você provavelmente vê pelo menos uma Fusion Destiny voltando pro deck. Seria interessante, principalmente pro deck. Deixa eu ver se tem mais. Numeron melhora um pouquinho pra esse meta, tá? Na Ranked, principalmente, ele melhora um pouco. Tribigate melhora bastante. E tem um deck que eu acho que melhora nos... dois decks que eu acho que melhoram nos dois aspectos, que eu posso citar agora, já que eu vou começar a falar do aspecto competitivo torneios. O deck de Drytron, na minha opinião, esse deck ele tá precisando de um pouquinho de nada para voltar a ser o que era, principalmente antes do hit na Benten, mas principalmente antes dos lançamentos de várias coisas que tornaram a matchup de Drytron complicada. Ele ainda tem matchups bem complicados, tem situações muito complicadas para Drytron resolver, principalmente quando ele ou vai primeiro e ele se depara com 2, 3 Hand Traps que continuam sendo usadas, mesmo que agora. Isso é um ponto que melhora bastante Drytron, tá? O fato de Sword Soul e Despia estarem jogando faz muitas vezes com que esses decks queiram usar menos Hand Traps, sim, usar menos de Hand Traps
para usar mais coisas que quebram campo. Então, principalmente a matchup contra a Despia, a mirror de Despia é uma mirror que não gosta tanto dessas hand traps. Então, o Despia ele gostaria muito de reduzir essas hand traps e jogar mais para quebrar o campo do que propriamente dar uma hand trap que vai ser uma carta 1 para 1 muitas vezes e o oponente ainda conseguir jogar após isso, porque o deck tem muito fôlego. Drayton gosta muito disso. Drayton gosta muito que os outros decks, não ele gosta muito de hand trap, mas de que os outros decks não tenham hand trap para usar contra ele, principalmente quando ele vai primeiro. Então, isso é um ponto muito bom, tanto para ranked, que você vai ver bastante Despia, quanto para torneios no Game 1. Ainda tem esses problemas que eu falo. No Game 2, se você ganhar o Game 1, você ainda vai ter que encarar algumas coisas complicadas que o meta te proporciona. Principalmente Sword Soul e Despia, porque o Despia consegue tirar muito a tua interação e ele tira de uma forma definitiva, né? Porque ele remove, ele consegue lidar com bastante coisa num turno só. Então ele consegue dar Quimera, ele consegue dar Mirror Jade se ele souber, principalmente quando ele está jogando contra Drayton. E o Sword Soul também, ele consegue passar com algumas interações e principalmente ele tem espaço para TK mais interações, jogar com mais interações e tirar essas coisas de Drayton que você precisa tanto logo cedo da partida. Então ainda tem uns problemas, mas eu vejo cada vez menos problemas para Drayton encontrar de volta um caminho pro meta, tá? Principalmente porque ele melhora nos dois aspectos, então ele melhora para torneio e melhora para ranked. A gente vai começar a ver alguns torneios de Master Duel e eu não duvido nada de esses Drayton voltarem a aparecer, principalmente na mão de bons jogadores. Que é um deck difícil de você pilotar bem, tá? Não é um deck fácil de você jogar bem. E outro que, na minha opinião, esse eu posso colocar, foi pra mim o destaque do evento Synchro Exceed, mas de que essa skin melhora bastante e aí acaba melhorando muito o Tribgate de bololô, né? Junto, né? Então, Tribgate. Como é que escreve Tribgate? Sou burro, gente. Pronto. Tribgate. Shurag. O Tribgate não é que ele ficou ruim de forma alguma. O deck ainda é bom, muito bom. É que muitas vezes o que ele fazia não era suficiente para parar as coisas que vocês estão vendo aqui e as coisas que vocês já viam no último meta. Então, combo muitas vezes abria com mãos que ele conseguia muito bem lidar com as interações do Tribgate. O Despia, ele tem uma certa facilidade de lidar com as coisas do Tribgate. O Flanderize, ele não sente muitos combos do Tribgate. Ele não sente, ele não dói nele. Ele continua jogando. As interações do Tribgate não são tão boas contra a Flanderize, por exemplo. E isso passa também pela Engine de Zud. A Engine de Zou ainda sentiu mais. Por quê? Porque o Zul como deck usava muita hand trap, então ele queria ver muita hand trap. O Zul ele passava com pouca interação no campo, então ele tinha mais interações de hand trap. E essas hand traps estavam num momento muito frágil, porque com tanto deck esperando tanta hand trap, as hand traps muitas vezes não eram suficientes para parar vários desses decks. Em especial, a gente pode falar do Despia, que é um deck que joga muito bem para cima de hand trap. Ele Flanderize mais ou menos, mas sim, joga bem, consegue jogar em volta, principalmente de Ashe. Sword Soul consegue jogar tranquilamente em volta de Ashe. Então ele tinha algumas hand traps muito boas, mas ele
também tinha algumas dificuldades de lidar com campos que esses decks conseguiam construir muitas vezes para cima dele. E aí, com todos esses nerfs de combos de Auroradon, que agora não consegue mais passar tanto por causa do Criston, com várias coisas diminuindo o Power Creep, eu ainda acho que o Power Creep está bem alto, mas diminuindo o gás de vários desses decks, acaba que o Zodiac ele consegue passar com interações suficientes tanto na mão quanto no campo, que conseguem lidar com essas jogadas. Tem uma dificuldade ainda, principalmente se você não conseguir agente de trap suficiente para lidar com Despia, ele ainda tem dificuldade contra Despia, que é o melhor deck do formato. Por isso que eu acho que ele ainda está um pouquinho pior do que o Drayton, por exemplo. Eu acho que o Drayton tem um que a mais do que o Zodiac. Mas eu vejo o Tribigate melhorando bastante, tendo melhores resultados para esse mês, tanto na Ranked quanto no torneio. E aí, vou voltar um pouquinho nesses decks, porque para mim tem algumas análises bem importantes para fazer de torneio. Eu acho que os torneios tendem a ficar mais variados, ter mais decks jogando. Nossa, suando muito. Ter vários decks jogando diferente. Então, no Meron tem chance de aparecer agora mais em torneios, principalmente pela quantidade de traps que ele pode usar, tá? Eu acho que, deixa eu ver o que mais. Zombie tem chance de aparecer em torneio. Endymion tem muita chance de aparecer em torneio. E o que eu acho? Eu acho que Branded Despia para formato de torneio tem algumas dificuldades muito fortes. Principalmente no torneio de MD3, tá, gente? Torneio de MD1 é quase que uma ranked com em teoria jogadores que estão mais focados em ganhar. Pra mim, esses dois decks não vão ser dominantes nos torneios, tá? Mesmo que eu acho que eles vão ser os decks mais dominantes da ranqueada, de que a gente vê assim desde muito tempo, assim, desde que eu acho que a gente vê desde que a gente viu o Sword Soul quando lançou, por exemplo, que era muito dominante, desde que a gente viu o Tribigate quando o jogo lançou, que aí era Tribigate e Drayton o tempo todo. Eu acho que esses decks na ranqueada vão ser extremamente dominantes. Extremamente, tá? Ainda acho. Dito isso, eu acho que não vai ser o que a gente vai ver em torneios, principalmente. Eu vejo o Sword Soul tendo mais argumentos em torneios, principalmente torneios MD3, ele consegue sidear bem. É fácil de sidear de Sword Soul. O deck tem muita força, ainda é um deck super forte. Mas vários decks conseguem lidar com várias coisas aqui, tá? Não só desse espectro, a gente pode falar por exemplo, no Meron consegue sidear muita coisa e melhorar muito a matchup dele contra esses decks. Endymion consegue usar também Secret Village. Lyri Lush, que consegue combar ainda. Ele não precisava do Hawk Fibrax tanto. Spiral é um deck que, pra mim, deixei pra falar do Spiral aqui. Pra mim, Spiral é um deck 100% de jogador de torneio. É um deck de jogador de torneio pra cacete, assim. O cara que joga torneio gosta de jogar de Spiral, cara. Ele gosta de jogar de Spiral. O deck é bom nesse formato de torneio, é bom, porque a build dele é extremamente adaptável. É muito volátil. Você pode jogar uma build super combo focada em primeiro, mas se você jogar uma build e adaptar essa build para jogar com mais tech cards, o Spyro aceita e joga pra cacete. Então dói. Pra mim, por exemplo, Dark Magician sofre mais problemas em torneio do que na ranqueada. Heroes sofrem bastante em torneio ao invés da ranqueada.
Coisa que o Spyro sofre mais na ranqueada do que em torneio. E por quê? Porque a partir do Game 2, você sabendo que é Dark Magician, você sabendo que é Hero, você consegue adaptar a forma que você vai jogar para jogar bem contra esses decks. Principalmente Hero, assim. Dark Magician, tudo bem, Branded Dash tem uma dificuldade enorme. Mas ele consegue fazer ou consegue adaptar a forma de jogar dele para jogar contra Dark Magician. Ele consegue jogar de forma a counterar a Secret Village. Então, por exemplo, Endymion, pra mim, tem mais argumento na ranqueada do que em torneio. Continua um deck legal, interessante para você usar na ranqueada. Mas para você jogar em torneio, sabendo que seu oponente vai adaptar o jogo dele, vai adaptar o deck dele. Principalmente torneio MD3, tá? Eu gosto sempre de falar de torneio MD3, não gosto de falar de torneio MD1. Torneio MD3, uma Bullet Cup da vida, do Grill, salve Grill. Você jogar esses Game 2 e Game 3 é difícil para esses decks que tem algumas condições muito claras de vitória. Eldritch é um deck que consegue adaptar muito o deck dele, consegue meter uma Zombie World com a Banshee, sabe? Tem todos esses poréns, por isso que pra mim torneio até mais interessante de analisar. Geralmente quando eu trago as tier list, eu levo mais em consideração o que eu vejo em torneios do que na ranqueada, porque nos torneios tem todos esses poréns de como você joga, principalmente a partir de Game 2 e Game 3, tendo side ou não, mas você muda a forma de jogar, e na ranqueada não, você sempre pode ser surpreendido. Então, pra mim, alguns decks melhoraram bastante pra torneio. Dragunity tem seus argumentos para jogar torneio, principalmente por causa do Union Carrier, o próprio Dragon Link, apesar de sentir um pouquinho a engine de Adventure Token, como eu já falava, como eu falei lá atrás quando eu falei o vídeo do lançamento do Borderland, o Dragon Link ele tinha que fazer essa escolha. Eu vou jogar de Adventure Token ou não, sabendo que talvez o Adventure Token me faça passar de Hand Trap, mas que talvez ele tire um pouco de gás do meu deck, sabe? Que eu veja menos Standard, que eu veja menos coisa pra jogar. E o deck agora, ele tem menos essa decisão. Ele tem um argumento apelativo para o Adventure Token, Game de Adventure Token, mas de que majoritariamente você vai preferir ter espaço para tech cards e usar esse espaço para tech cards e usar esse espaço para engine, para continuar jogando, para ter mais gás, para ter mais fôlego e chegar nas suas condições de vitória, que são muito fortes. Esses decks assim, eu acho que todos os decks que eu citei aqui hoje, todos os decks eu acho que eles têm matchups muito adaptáveis, mas que eles encontram também suas dificuldades. E é por isso que eu espero, principalmente em torneio, um meta muito mais equilibrado. Não, eu nem falei de Drayton. Drayton tem muitos argumentos de várias coisas de caíram, como eu falei, de render traps que caíram, principalmente na Ranked. Ainda é um deck que encontra algumas dificuldades no Game 2 e Game 3 nos torneios. Mas eu vejo também menos dificuldades para Drayton jogar do que eu via antes. Então, do Spyro jogar como eu via antes. Então, esses decks acabaram recebendo uma força também para torneios por conta da última lista. O Drayton, eu acho que é um deck que a gente vai acabar vendo bem mais agora, principalmente em torneio. Por quê? Porque diminui um pouquinho ali, a gente trap e tal, e o deck consegue se adaptar. Ele já encarava muitos decks com muita gente de trap lá no meta lá atrás. Então eu espero um pouquinho mais de resultado. Não espero que ele seja extremamente dominante, de forma alguma, ou que ele esteja nesse primeiro escalão de dominância. De verdade, eu ainda não sei bem o que esperar de o que vai ser o Tier 1 do formato, principalmente em torneio. Então eu vou depois, acho que lá pro dia 10 eu faço uma nova lista, uma Tier List, como eu fiz mês passado, e trago para vocês o que eu vejo de torneio, o que eu tô vendo de torneios,
para vocês ficarem ligados, de coisas que eu acho que vai ser interessante. Quando sair também Metacall, eu vou começar a trazer, tá? Metacall do formato, o Road of the King faz, o Master Duel Meta faz. Então eu vou começar a trazer também esses conteúdos pro canal, porque essas análises de dados são importantes para quem quer ser um bom jogador. Sempre foi importante. Eu não digo que eu sou um baita jogador não, mas de que eu aprendi muita coisa com bons jogadores desde a época que eu jogava competitivo. Então eu aprendi muita coisa com bons jogadores e eu levo sempre tudo isso em consideração, tá? E aí, para encerrar, o que eu espero para esse mês? Bom, eu já falei que eu esperava Punk para o mês passado, para chegar. Como não veio, então eu tenho fortes pressentimentos de que suportes novos de Punk venham para esse mês. Então a Dear Note deve chegar, e eu acho que o deck já foi bastante nerfado devido ao hit no Hawk Fibrax, tá? Então, Site Lock de Punk ou Punk Combo dá uma sentida bastante, mas que talvez seja uma forma de combo encontrar novamente jogadas. Mas ainda assim, sem Hawk é complicadíssimo de ver esse deck jogando. É um deck que sente muito a ausência do Hawk Fibrax. Enfim, é assim, eu acho que demorou para vir o suporte, e aí o deck já tá baqueado por conta disso. Mas ainda assim, eu espero o suporte de Punk, tá? Para esse mês. Magician Souls. Suporte de Magician Souls, a gente sabe qual é o Illusion of Chaos. E esse garotinho aqui talvez receba o melhor suporte do mês. E os decks com esse garotinho talvez sejam os decks a se ter em conta para bater ali de frente com Sword Soul, com Branded Despia. A engine de Magician Souls é muito boa, é uma engine que roda bastante, e a gente já tá vendo esses Secret Village decks, Endymion, Dark Magician, aparecendo no meta, e tende a ficar melhor com os suportes que vem aí do Magician Souls, tá? Tende a ficar bem melhor, principalmente porque ele acelera o acesso a Secret Village, então ele te permite fazer acesso a Secret Village, e talvez seja o deck aí que a gente veja desbancar Branded, tá? Então é isso, eu acho que pra mim eu só tenho essas duas expectativas, eu não tenho muita expectativa de qual deck a Konami vai lançar. Eu espero que ela lance algum deck novo, tá? Nesse mês. Quando ela lançar qualquer notícia de nova box, de nova selection pack, de nova estruturar, qualquer coisa desse tipo, eu venho trazer pra você aqui no canal. Então já segue no canal, ativa o sininho, dá like. E o Loren saindo. Esse vídeo ficou grande, viu, pai? 40 minutos. Falou e tchau! Eu vou postar esse vídeo só de tarde, não vou postar agora não. Vai demorar muito pra carregar.